Diabetes no idoso é uma população que vem recebendo cada vez mais atenção das diretrizes sobre diabetes mellitus. A diretriz da SBD hoje tem capítulo falando especificamente sobre tratamento de diabetes mellitus no paciente idoso. Fala-se muito sobre desintensificação de tratamento, sobre quais são os alvos glicêmicos desse paciente. O que é que esse novo consenso da ADA fala sobre essa população idosa com diabetes? Alguma novidade? Eles falam muito dessa questão da centralização no paciente, né, de você avaliar bem as propriedades, as particularidades individuais de cada paciente, e aí eles adotaram essa metodologia dos M's, né, que já existia na geriatria. A geriatria tem alguns autores que colocam mesmo 4M, tem gente que usa 5M, mas seria você lembrar de coisas que eu acho que todo mundo lembra, né, a história de mente, você avaliar a cognição, depressão, ansiedade, delírio, capacidade do paciente cognitiva de entender a prescrição, de realmente usar aquilo tudo. A história de medicamentos, que aí entra nesse contexto, né, de você evitar a história da polifarmácia, na medida do possível, usar medicamentos que tenham associação. Você considera essa questão posológica de você, como você vai colocar. Esse é o segundo M, seria medicação. O terceiro M é mobilidade. Então, avaliar a tontura que a gente acabou de citar, a questão de fragilidade, possibilidade de queda, sarcopenia, que a gente tem que ver nesse subgrupo de paciente. Lembrar que o diabetes compensado é um fator de risco bem importante, né, para perda de massa muscular. E o último M é o que a gente não consegue traduzir, que é o que eles botam lá, que é o What Matters Most, né, que seria o que mais importa. A gente vai traduzir o M para mais. Mais importa, que é você avaliar outros fatores, talvez meio com a revisão dos outros M's que já tinha antes, né? E considerando também a parte social, o isolamento, a relação do paciente com a família. Então, é uma abordagem que a geriatria já faz, e que aí eles colocaram uma figura bem bonitinha lá, explicando direitinho como é que você vai fazer isso, e que isso é meio interligado. Outro ponto interessante foi que a gente estava conversando sobre os pontos de corte, né, Eric? Da história de você usar a monitorização glicêmica, né? Que a gente usa, flash, né? que tem o timing range, o famoso timing range, é o tempo no alvo. O alvo, eles colocam que é o mesmo, 70 a 180, que é essa faixa considerada ideal, entre aspas, aí, né? Mas aí ele reforça a questão de você ver a condição do idoso. Se é um idoso saudável, aí você pode manter a mesma recomendação que a gente já tem para o adulto normal, que é você ter 70% do tempo no timing range, e menos de 4% em hipoglicemia, né? Então, você evitar a história da hipoglicemia, que é importante no idoso. E na glicada não mudou, é o mesmo abaixo de 7 a 7,5. Isso. Se for o idoso frágil, aí você já sobe esse ponto de corte. Ele coloca lá 8, mas alguns autores usam outros pontos um pouco maiores, mas 8 já é a mesma da SBD também, né? Da glicada. Aí o timing range baixa para 50% do tempo, em vez de 70%. E o tempo em hipoglicemia para menos de 1%, ou seja, evitar todo custo possível ele ter hipoglicemia. Aí reforça talvez até uma questão meio assim, né? Se você já tem toda essa permissividade em relação ao paciente idoso frágil, não sei até que ponto o CGM vai entrar ali. Talvez um que precise de insulinização, que tem alguma situação assim que realmente... Eu acho que é mais nesse sentido mesmo. O paciente está insulinizando, que você vai ter que se estressar mais com hipoglicemia. Medindo, aí talvez em vez de você estar fazendo ponta de dedo, colocar o sistema flash. Eu tenho um paciente que eu fiz isso, paciente frágil, eu acho que me ajudou bastante. Só pensar que esses pacientes frágeis aí é uma questão prática, às vezes aquela história da sarcopenia de perder um pouquinho, ficar aquela massa gorda, às vezes ele perde muito o adesivo, né? Acaba caindo ali. Então um ponto a ser considerado em relação a custo, né? Talvez botar alguma coisinha para segurar.